tá gravando, né, cara? Oi, gente. Muito obrigado. Obrigado aí, meu Deus. Obrigado aos meus antepassados. Obrigado ao meu pai e minha mãe. E a galera que está acompanhando a gente aí, muitos seguidores, né? Obrigado. Isso é muito gratificante ter esse retorno de vocês, tá bom? Agora a gente vai começando a ficar um pouquinho mais solto, né? Diferente dos primeiros 2 vídeos que a gente fez até agora. E a ideia é justamente essa mesmo. Eu quero agradecer aí o pessoal, as orientações, acho que foi o Renato que falou para mim de como responder diretamente a cada pergunta de forma individual, que facilita para responder para o pessoal. Valeu, Renato. O outro rapaz pediu para a gente dar sugestão sobre a questão do preço dos últimos 2 aquários. A vitrine do aquário do Nano de 50 litros, eu vendo ela na faixa de R$350, tá? E o outro de 60, 40, 50, com móvel, toda aquela estrutura que eu mostro no vídeo, está na faixa de 1.800, 1.900, depende da configuração que você vai fazer. Fora isso, aí você vai ter que decidir o sistema de montagem que você vai fazer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Montagem, ciclagem e maturação. Isso dá pano para manga, mas assim, olha, quilômetros de tecidos, né? A indústria têxtil fica feliz quando o assunto é relacionado a isso. Em especial a questão da ciclagem. Tá? Mas vamos por etapas. Tá? Eu vou tentar ser o mais claro e condensado, né? Compacto na informação possível. Tá bom? Porque é um assunto assim que dá para a gente falar por horas a respeito disso. Principalmente quando a gente fala disso nas palestras, quando a gente está com o público, e aí a oportunidade, a possibilidade das perguntas diretas acaba tornando o assunto até mais esclarecedor. Mas eu vou tentar fazer com que vocês entendam a base da coisa. Tá? Para que isso seja possível, vocês precisam entender o seguinte: a função, a finalidade, o objetivo dessas 3 coisas, montar, ciclar e maturar o aquário, é evitar o problema mais sério que nós temos em aquários, que é justamente a questão do crescimento de algas. Muitos fóruns, muitas páginas, muitos vídeos aqui no YouTube divulgam e divagam muito sobre essa questão. Eu tenho uma forma de pensar um pouquinho diferente da média, da maioria, inclusive, do pessoal. Eu não acredito no tratamento da alga como ela sendo, vamos dizer assim, o efeito da coisa. Eu não gosto de combater o efeito, ok? Porque a alga, na verdade, é consequência. Você está fazendo alguma coisa que não é condizente com o sistema que você escolheu, que você preconizou fazer, e, por consequência, as algas acontecem. Eu tento fazer o pessoal entender isso, e é impressionante. Às vezes a gente acaba de explicar e a pessoa repete e volta à questão inicial. Porque nossa cultura, ela está apoiada na questão do remédio, do remediar, e não do corrigir. É muito, muito comum em todas as áreas da saúde, em todas as áreas da nossa vida, nós sempre queremos combater as coisas, não combatendo aquilo que causa, mas combatendo aquilo que a gente chama de efeito. Toda doença, seja ela no organismo humano ou seja ela no aquário, ela tem uma origem inicial nas atitudes, no comportamento que nós temos em relação a esse organismo. E é muito comum isso, eu receber gente aqui na minha loja: Alberto, eu estou com um problema de alga. Nos fóruns, nos grupos de WhatsApp, toda vez que alguém fala, eu tenho alga, o que é que eu faço? A primeira coisa que o pessoal pede são os tais parâmetros. Como é que está a sua água? Qual o nível de nitrato, qual o nível de nitrito, qual o nível de amônia, qual o nível de sílica, qual o nível de fosfato, que bichos, quanto você põe de comida, e assim, eu não penso dessa forma, tá? Porque todos os fatores que eu falei até agora, eles são motivos, sim, para você ter alga. Mas a forma como você deve fazer para reduzir esses fatores causadores de algas é a questão da manutenção, do dia a dia, de como você cuida do seu aquário no decorrer da vida.
Montagem. A ideia inicial da montagem é você fazer um sistema onde os produtos finais da decomposição da matéria não consumida no aquário seja retirado de uma forma ou de outra. Vamos lá. Toda matéria orgânica que você coloca no seu aquário, em primeira instância, ela sofre aquele processo. Deixa eu esclarecer uma coisa, eu não sou bioquímico, eu não sou químico, tá? Eu não sou biólogo, tá? Eu sou apenas um hobbyista empresário. Então, eu tenho a parte prática da coisa. Eu não vou ficar aqui explicando o ciclo do nitrogênio, o ciclo, sabe, do carbono. Não é essa a função, não é essa a missão. A gente está pensando em algo mais prático, algo mais objetivo, algo mais esclarecedor. E não algo que complique, ok? Então, a ideia é simplificar. Mas eu vou me perdoem os erros, eventuais erros que eu vou cometer, que eu possa cometer em relação à parte da biologia, da bioquímica, enfim, tá? O que me interessa realmente são os resultados finais da brincadeira. Então, existe uma única fonte que você tem inicial, causadora de crescimento de alga, que é aquele produto que você coloca quando você alimenta o aquário, a ração, as comidas, etc., e as fezes dos animais depois que eles comem. Então, ração não consumida, ou ração consumida e eliminada pelas fezes, vai levar à formação de matéria orgânica livre, flutuando dentro do sistema. Essa matéria orgânica ela tem uma sequência, ela vai seguir um caminho. Ela primeiro sofre o processo através de bactérias e fungos, ela vai sofrer aquilo que a gente chama da transformação da amonização, algo parecido, onde ela vai ser transformada primeiro em amônia. A amônia, por ação de bactérias, é transformada em nitrito, e o nitrito, por ação de bactérias, são transformados em nitratos. Em última instância, os nitratos, eles só vão ser eliminados do sistema se você implantar um segundo sistema de limpeza, de remoção desse produto da água. Como é que funciona isso? Vamos lá. Portanto, a ideia final é, se você não remover esse nitrato do seu aquário, é ele quem vai ser o grande causador da maior parte dos problemas. Eu vou me ater primeiro a isso, tá bom? Aos nitratos. Esse primeiro processo, chamado de nitrificação, ele da amônia até o nitrato, ele é feito dentro de um ambiente chamado aeróbico, ou seja, ele é feito dentro de as bactérias que causam isso, elas vivem num ambiente com a água com oxigênio, no substrato, na cama, né, no cascalho que você tem, na superfície da rocha viva. É nesse local onde acontece essa transformação, amônia, nitrito, nitrato. Já para que você tenha esse nitrato, no segundo processo, que é o de denitrificação, você vai precisar de um outro grupo de bactérias, dessa vez bactérias que vivem num ambiente anaeróbico. Hoje nós dispomos de hoje é divulgado duas grandes ferramentas para você remover esse nitrato da água. Ou você usa o chamado ATS, que é aquele filtro, o scrubber, alga scrubber, um filtro que você constrói um local onde as algas crescem com mais facilidades, e pelo crescimento da alga, a alga remove o nitrato do aquário. Ou você usa aquilo que a gente chama de instalação de um filtro natural de nitrato, que é o que eu prefiro, tá? Que seria o quê? Uma camada específica no cascalho, que a gente chama de Joubert, que eu vou comentar daqui a pouco, onde você tem uma zona anaeróbica propícia ao crescimento dessas bactérias que vão transformar este nitrato em nitrogênio gasoso e devolver ele para a atmosfera. A vantagem do sistema natural que eu utilizo é que você não fica dependendo de estar semanalmente ou de tempos em tempo está limpando o scrubber, está limpando aquela pasta de alga que está se formando ali. Não é que não funciona, é sim uma forma de remover o nitrato. Porém, eu particularmente, eu acredito que vale mais você investir um pouquinho mais no sistema, na quantidade que você tem de substrato, de cascalho, de rocha, do que você ficar depois dependendo de ficar limpando isso aí. O que a gente não indica, e muito cuidado, é aí que entra uma parte importante, é você utilizar os dois sistemas.
Quem abre mão de ter um cascalho mais grosso para ter um cascalho mais fino, uma camada mais fina, vai ter que recorrer a uma troca de água, troca parcial de água maior, ok? E vai ter que recorrer a outras alternativas que o ATS, no caso, é excelente, uma forma muito brilhante, muito boa de se conseguir retirar o nitrato da água. Porém, se você tem o cascalho alto, se você já tem um filtro natural, o Jauber, uma quantidade grande de rocha no seu aquário, porque a rocha viva ela tem os dois processos de nitrificação e de denitrificação. Na rocha você consegue tudo. Na superfície, até uma determinada profundidade da rocha, ela faz esse processo aeróbico. E depois de uma certa profundidade, ela tem as bactérias anaeróbicas para fazer essa transformação. Se você utilizar os dois processos, você corre o risco de ter uma água muito limpa, uma água muito pobre, com quase zero de nitrato. Porque isso vai virando um sistema fechado, onde se você não tiver os produtos que precisa para o crescimento natural dos organismos, eles começam a definhar. Então, cuidado para você não limpar demais. É o velho provérbio chinês, água limpa demais não dá peixe. Isso é um fato, ok? Então, tem gente até que tem a opção de, depois de pôr o ATS, desligar o skimmer de vez em quando para poder nutrir um pouco o aquário, porque ele fica muito pobre em nutriente. E isso é exagero, é desnecessário, é jogar dinheiro fora, entendeu? Isso é jogar dinheiro fora. Aqueles que defendem o uso do scrubber se baseiam no fato de que a preservação ambiental está em alta e que com isso você, fazendo dessa forma, você usa menos rocha, usa menos cascalho. Gente, há um tremendo engano em relação a essa questão. Eu vou tentar ainda no final desse vídeo pegar os dados numéricos sobre isso, a respeito dessa questão da rocha viva, do uso da rocha viva como substrato para construção de aquários marinhos. Ok? Como é que a gente faz a montagem? Eu vou partir para o sistema Jauber, o sistema onde a gente coloca uma camada de cascalho maior, porque é o sistema que eu uso, é o sistema que eu monto meus aquários, o aquário de casa é o sistema que eu uso há mais de 30 anos, e o resultado é satisfatório, eu não fico dependendo de estar limpando filtro de alga, enfim, funciona. Para mim funciona e funcionando é o que importa, beleza? A gente vai então, no próximo pedacinho, no próximo bloco, nós vamos dar as orientações básicas de como é que é esse sistema, de como a gente faz para que o sistema Jauber funcione de forma eficiente, como a gente pretende que seja, tá bom?